Exposto. O milagroso plano de Deus transformou a dor em bênção na minha aliança de fé. No terceiro ano de Joaquim, em meio a verdes campos de Canaã, um jovem chamado José se destacava entre os filhos de Jacó. Escolhido por seu pai como o favorito, sua túnica colorida servia como símbolo de amor e proteção, mas também de inveja. Os sonhos que José compartilhava eram grandiosos. Ele se via como um líder, sua família se curvando diante dele. Porém, esses sonhos acenderam o veneno da inveja em seus irmãos, que não podiam suportar a ideia de que o filho preferido de Jacó um dia os dominaria. Certa manhã, enquanto os irmãos pastoreavam as ovelhas longe de casa, a ira acumulada encontrou um caminho. Em um ato de traição, eles decidiram vender José a mercadores de ismaelitas que passavam. O eco da traição reverberou enquanto José, agora um escravo, era levado às terras distantes do Egito, longe da luz do sol familiar e do amor do pai. Em sua nova realidade, José foi adquirido por Potifar, um oficial proeminente de Faraó. No entanto, a prosperidade inicial em casa de Potifar logo se tornaria obscura. A esposa de Potifar, fascinada pela beleza e sabedoria de José, não hesitou em tentar seduzi-lo. Mas José, firme em seus princípios e na sua fé em Yahvé, rejeitou suas investidas. Acusado injustamente, ele foi lançado nas profundezas de uma cela escura, a dor de sua traição se dissipando nas sombras. Mas a solidão não fez com que sua fé vacilasse. Em seu coração permanecia a esperança de que Deus tinha um plano soberano. Enquanto a cultura vibrante e a opressão do Egito coexistiam, José era um homem preso, mas nunca sem esperança. Ele continuou a confiar que, em meio à dor, havia um propósito maior sendo preparado. Anos se passaram, e a escassez nos campos do mundo levou os irmãos de José a buscar auxílio no Egito. Movidos pela fome, eles viajaram, inconscientes de que o homem que controlava a distribuição de grãos era aquele que eles haviam traído. O reencontro foi profundo. O silêncio entre eles era palpável, e as expressões de arrependimento e temor em seus rostos refletiam a dor que José havia carregado por tanto tempo. Ele observava seus irmãos, repleto de questões e emoções conflituosas. Como poderia ele, que sofrera tanto, contemplar o caminho do perdão? Um dilema moral envolveu seu coração. Revelar sua identidade poderia trazer vingança, mas também poderia significar a oportunidade de restaurar a relação quebrada. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. José, diante da escolha, começou a ver a dor não como um fardo, mas como uma possibilidade de bênção. As promessas de Deus a Abraão, Isaque e Jacó ecoavam em sua mente, guiando seu coração. E enquanto a tensão crescia, ele percebeu que sua dor poderia ser a chave para a redenção de sua família. A pergunta que consumia seu ser era: como transformar essa mágoa em um testemunho de fé? Assim, a história de José, que de sonhador se tornou um governante, continua a ser um exemplo de como as tramas divinas podem transformar traição em bênção, enquanto o plano de Deus se desenrola de maneiras inexplicáveis e maravilhosas. O que acontecerá em seguida? A expectativa pela resposta divina aumenta enquanto a história chega a um clímax inesperado.
José, envolto em dilemas entre a justiça e a misericórdia, respirou fundo e olhou nos olhos de seus irmãos, reconhecendo no temor deles a própria dor que um dia havia lhe causado. Cada cicatriz em seu coração parecia pulsar, reverberando a injustiça, mas também o poder do perdão. Assim que o silêncio pôs fim à conversa, ele teve a visão clara de que sua verdadeira essência estava se moldando diante dele, na confraternização de seu passado e no chamamento para um futuro transformador. Enquanto contemplava suas memórias, a visão de sua família o motivava. Com um gesto resoluto, ele decidiu que os pronúncios do passado não definiriam seu futuro. A voz do Senhor parecia sussurrar em seu íntimo, ecoando as palavras do Salmo 105, 17 e 19. Enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Os pés dele foram feridos com grilhões. Foi colocado em ferros, até que chegou a palavra de Yahweh, e a palavra do Senhor o provou. Ele sorriu, percebendo que mesmo sua tribulação tinha um propósito. Então abriu a boca e falou, mas não como um acusador. As palavras que saíram de seus lábios foram repletas de consideração. Vocês são meus irmãos. Eu sou José, aquele que vocês venderam para o Egito. As reações de choque e assombro foram imediatas. Os rostos de Simeão, Rúben, Judá e os outros irmãos alternavam entre incredulidade e temor. Não se abalem, ele prosseguiu a voz firme, mas compassiva. Foi Deus quem me enviou a vocês, não para sua condenação, mas para preservá-los, para manter a vida em uma época de fome. Eu sou aquele que, pelo poder do Senhor, auxiliará vocês e suas famílias. A cada palavra, José sentia a glória de Deus envolvendo a sala, uma clara confirmação de que a providência divina havia se manifestado em sua história. Os irmãos, perplexos e envergonhados, finalmente começaram a entender que aquele homem poderoso diante deles era o irmão que haviam traído. O peso do arrependimento se abatia sobre eles, mas era na voz de José que encontravam a possibilidade de redenção. Ele ordenou que trouxessem seu pai e toda a família. Com os olhos cheios de lágrimas, eles deixaram o palácio, anunciando a boa notícia. Assim que Jacó soube que seu filho amado estava vivo, o coração dele se encheu de alegria e temor. A caravana seguiu em direção a Gósen, onde as promessas de Deus para a linhagem de Abraão ganhavam nova vida. Em um abraço tocante, pai e filho se reuniram, e as lágrimas de ambos caíram como bênçãos ao solo. Ambos compreenderam, naquele momento, o verdadeiro significado das promessas de Deus. As palavras de Gênesis 50:20 ecoavam nas mentes de todos. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para fazer o que se vê hoje, salvar a vida de um povo. Ainda assim, a trama do Senhor ainda não se completava. Nos dias que se seguiram, José olhou para os céus, reconhecendo em seu coração que, enquanto a família se estabelecia no Egito, movimentos celestiais estavam sendo preparados. A história de redenção e restauração era apenas o começo de um testemunho colossal que Deus estava para tecer. Mas no fundo de sua alma, uma questão permanecia. Qual seria o verdadeiro legado que essa restauração traria para o povo de Israel? O plano de Deus se adensava em mistério, e o destino aguardava, ansioso, a revelação do que viria a seguir. Assim, um novo capítulo começou a se desenrolar, enquanto o grande arquétipo da redenção aguardava a hora de seu pleno desvelar nas páginas da história sagrada. José estabeleceu-se em Gósen, e a prosperidade da terra parecia refletir sua alegria interior. Com a família agora reunida, ele começou a cuidar de seus irmãos e seu pai, provendo o sustento necessário em tempos de necessidade. Mas nas profundezas de seu coração, ele sentia um chamado mais profundo, um propósito que ainda não se havia revelado completamente. Um dia, enquanto caminhava pelos campos verdes de Gósen, contemplando as bênçãos que Deus havia derramado sobre eles,
ele parou sob uma árvore frondosa. Ali, buscando a presença do Senhor, orou fervorosamente. Senhor, que mais tens preparado para nós? O que se esconde por detrás deste recomeço? Suas perguntas subiam em forma de incenso suave, uma intercessão por sua família e pela nação que começava a se formar. A resposta de Deus não tardou a chegar. Uma visão envolvente tomou conta de sua mente, onde uma grande opressão se abatia sobre o povo. Ele viu a sua mão poderosa intervindo em meio à adversidade e a luz da esperança se acendendo no meio das trevas. Era como se a própria história estivesse sendo reescrita diante dos seus olhos, refletindo as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Acaso não está escrito que os descendentes de Abrão seriam estrangeiros em uma terra que não é sua e seriam oprimidos por 400 anos? Lembrou José, alinhando sua visão com a palavra do Senhor, conforme Gênesis 15:13. Uma gota de tensão pulso em seu coração a partir dessa revelação. Algo estava por vir, ele podia sentir. Os dias se transformavam em meses e a nova vida em Gósen prosperava. Porém, José notou que, com a crescente riqueza, havia um sussurro de preocupação entre seus irmãos. E se um dia o faraó nos virar as costas? E se essa vivência de bênção for apenas um eco distante de uma realidade crível? Assim, eles olhavam para o futuro com temor, como quem vê nuvens escuras se aproximando. Um dia, enquanto os irmãos estavam reunidos, José convocou todos eles. Ele percebeu que era o momento de compartilhar aquilo que lhe fora revelado. Com voz firme, mas cheia de amor, ele disse: Irmãos, eu percebo que sombras rondam seus corações. Contudo, lembrem-se das palavras do nosso Deus. Esta terra é mais uma passagem, e o plano do Senhor não se limita a nós. Ele contou-lhes sobre sua visão, lembrando-lhes das promessas de um retorno à terra dos pais, apontando para a preservação da linhagem e a grande nação que se formaria. Mas o que vem, disse ele, será árduo e exigirá fé. As expressões de seus irmãos se transformaram de apreensão para determinação. Eles sentiam a gravidade do que José proclamava. Um espírito de coragem pairava na sala. Judá levantou-se e, com uma voz ressoante, exclamou: Assim faremos, confiando na palavra de nosso irmão e no Deus de nossos pais. Lutaremos por este legado e por aquilo que será revelado. José, contemplando a coragem dos irmãos, notou a presença divina envolvente naquela sala. Não está somente escrito que a maldição se torna bênção. Também vemos o agir soberano de Deus que traz luz até as circunstâncias mais sombrias. E assim, a certeza de providência de Deus permeava o ar. Todavia, a intrigante questão ainda pairava. Qual seria o destino final do povo que agora começava a trilhar um caminho desconhecido? O grande mistério divino continuava a se desenrolar. E José não pôde deixar de sentir que uma transformação monumental estava por acontecer, prestes a se revelar na trajetória dos israelitas. E com um ar de expectativa, os irmãos voltaram-se para seus destinos, sem saber que as correntes do tempo e da história se entrelaçavam para dar origem a uma nova aliança, uma nova luz em meio à escuridão que se aproximava. As promessas do Senhor para Abraão ecoariam através das gerações, enquanto o palpite sagrado da próxima revelação aguardava pacientemente. O que mais Deus preparava na tapeçaria de sua narrativa redentora? Enquanto o sol se punha sobre as vastidões de Gósen, o brilho avermelhado do céu iluminava os rostos de José e de seus irmãos. Os sentimentos de esperança e tensão coexistiam, como a luz e a sombra, se entrelaçando à medida que seus corações se preparavam para o que Deus tinha em mente. José lembrava das revelações, mas algo parecia ainda mais urgente, uma inquietação que não o deixava em paz.
Certa madrugada, José levantou-se antes do amanhecer, buscando o Senhor em oração. Com lágrimas nos olhos ele implorava: Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, revela-me o que está por vir. Deixe-me ser seu instrumento. Abençoa esta nação que se forma entre nós. Ele se lembrava das parábolas, das promessas, e como um espinho de dor, perpassava sua alma ao pensar na opressão que os aguardava. Conforme a manhã surgia, um eco de vozes baixas veio até ele, arrastando seu espírito até a realidade. Eram os filhos de Israel, reunidos, compartilhando seus temores sobre a prosperidade. João, o mais novo entre os irmãos, questionava em voz alta: Irmãos, e se o rei do Egito nos vir com olhos de aversão? E se a terra de bênção se transformar em maldição? O cepo de medo se espalhava entre eles, enquanto falavam da quebra da fé nas promessas divinas. Foi nesse momento que José tomou a iniciativa. Sua voz profunda ressoou com autoridade e amor. Meus irmãos, sejam fortes e animados. O Senhor é nosso refúgio e fortaleza, e não deixará que a opressão reste sem resposta. Lembrem-se do que nosso pai se lembrou. Ele nos prometeu que um dia nos trará de volta à terra, onde corre leite e mel. A determinação de seus irmãos foi renovada pelas palavras de José. Contudo, sua própria determinação pulsava com um novo fervor. Uma decisão havia tomado um novo caminho, e assim, com coragem renovada, começaram a planejar o que poderiam fazer para preservar o legado de Abraão e assegurar que não apenas sobrevivessem, mas prosperassem. À medida que os dias se tornavam semanas e as semanas meses, um som distante e crescente se tornava aparente, como o rugido de um leão prestes a devorar. José conseguiu escutar as más novas que começavam a espalhar-se pelo Egito. O faraó, movido pela ambição e pelo medo, tornava-se cada vez mais cauteloso com os hebreus, vendo neles uma ameaça à sua soberania. Isso era a confirmação que José sentia em seu coração. O tempo de uma grande prova se aproximava. Os anciãos da terra começaram a murmurar entre si, e servos do faraó eram enviados para observar a crescente população hebraica, fazendo com que o temor se instalasse no âmago da comunidade. José, percebendo o peso da pressão sobre sua família, buscou a Deus fervorosamente novamente. Senhor nosso Deus, tu que conheces o fim desde o princípio, qual é o teu plano em tudo isto? Revela-me teus propósitos. Na tranquilidade de um dia ensolarado, foi quando uma nova visão se apresentou a ele. As alegrias de ontem se tornariam lágrimas, mas essas lágrimas, pensou José, poderiam ser semente de um novo começo. O Senhor o conduziu a uma palavra de força, um convênio em suas vidas, e a certeza começou a florescer em seu coração, de que Deus, em meio à tempestade, estaria operando não apenas nos homens, mas no próprio Egito. José, então, se voltaria para seus irmãos para prepará-los não apenas para o futuro, mas também para o que o Senhor estava prestes a fazer. Estejam prontos. O Senhor levantará alguém no meio de nós para uma grande libertação. Será preciso que tenhamos fé e que nos lembremos sempre de sua fidelidade. E com isso as sombras da dúvida começaram a se dissipar, mas outra dúvida ardia em seu coração. Como seria a operação daquele plano de Deus que transformaria uma nação sofredora em uma vigorosa promessa de luz e vida? Assim cresceram as interrogações, como uma chama que se insere no coração do homem, e em meio a tudo, a promessa de redenção dançava nas entrelinhas da grandiosa narrativa divina que ainda estava para se revelar. E que novas fronteiras poderiam emergir das correntes do tempo? Que ainda mais o Senhor tem preparado para nós? Inquiriu com intensidade. Na aurora de um novo dia, os ventos sopravam frios sobre as terras de Gósen, envoltos em uma bruma que pareciam sussurrar os segredos do céu. José sentia-se sombrio, como um barco à deriva nos mares da incerteza.
O eco de suas palavras anteriores ainda ressoava em sua mente. A promessa de um futuro grandioso, mas também o peso do que estava por vir. As nuvens escuras do desespero começaram a formar-se ao horizonte e o medo do que o faraó poderia ordenar pairava sobre ele como uma sombra. «Ó Senhor!» exclamou José em voz alta, levantando suas mãos ao céu. «Concede-nos a sabedoria de suportar as provações que se avizinham, que a nossa fé nunca vacile diante dos desafios.» Sua oração sincera e urgente era como um incenso subindo ao céu, tocando o coração do Altíssimo. Era tempo de se preparar, de se unir em comunhão, pois logo todo o povo hebreu seria convocado a se manter firme, não apenas como uma nação, mas como um testemunho vivo da fidelidade do Senhor. Assim que o novo dia começou, uma inquietude dominava a congregação de Israel. Os irmãos de José se aproximaram dele, os rostos inquietos e os ombros curvados sob o fardo da angústia. Eles estavam cientes dos outros hebreus que já estavam sendo feitos escravos pelo faraó, chamados a trabalhar em prol da opressão. Azul, o mais velho entre eles, falou com hesitação. «José, temo que não conseguiremos suportar o que está por vir. A terra que antes nos abençoava, agora nos traímos com amargas lágrimas.» José olhou profundamente nos olhos de seus irmãos e com um ar de firmeza respondeu: «O Senhor não nos abandonará. Ele nos conduzirá através da escuridão. Lembrem-se, foi Ele quem fez aliança com nossos antepassados, e Ele nunca quebra suas promessas. Em meio à adversidade, será nessa esfinge de dor que florescerá a salvação.» Enquanto as palavras de José pairavam no ar, um milagre se desenrolava em sua mente. O chamado de Deus, de transformar o lamento e tristeza em canções de alegria. Era preciso que eles se unissem como nunca antes. Reúnam-se, irmãos. Vamos nos manter firmes em oração e fé. Celebremos a presença de Deus em nossos lares e que sua luz brilhe em meio às trevas. As vozes começaram a ecoar, em clamor coletivo, ecoando por todo o espaço. O som que surgiu não era de desespero, mas de um renascimento espiritual sob a túnica da desesperança, como a palma verdejante que cresce entre as rochas. Então, José sentiu uma convicção emergindo em seu ser, um entendimento de que um plano de Deus ainda mais grandioso estava prestes a ser revelado. Porém, enquanto se preparavam, o lamento ecoava além de suas fronteiras. O faraó, sentado em seu trono em seu opulento palácio, observava com desdém. Ele via os hebreus se multiplicarem, e seu coração se enchia de desprezo e medo. Lembrando-se dos sonhos de José, que um dia vislumbraram seus irmãos se prostrando a ele, uma ardente inveja o tomava. «Se não fizer algo, esses hebreus nos submeterão», exclamou, sua voz ressoando no grande salão onde os nobres estavam reunidos. «O que faremos? Precisamos tomar uma decisão.» Um dos conselheiros lembrou a história de como os hebreus se tornaram uma força incontrolável. Era preciso agir antes que a tempestade se amplificasse. Voltando-se para seus irmãos, José sentiu um impulso. «Levantem-se! A batalha se intensificará e precisamos estar preparados para enfrentar qualquer leviatã que se apresente. Deus nos levantará um líder entre nós, um libertador que cumprirá as promessas.» Mas a incerteza pairava no ar. Como e quando esse libertador surgiria? Um silêncio pesado envolveu o grupo e uma única pergunta reverberou em seus corações: quando a libertação chegará? Era um momento sublime. E a mão de Deus parecia se mover em silêncio, preparando um caminho que seus filhos ainda não podiam ver. Em meio à angústia e ao desespero, o Senhor, que conhecia os que são seus, já havia designado o tempo da exposição de seu plano divino, uma revelação ainda a ser desvelada, enquanto aos poucos, cada peça do vasto cenário da redenção começava a se alinhar. Assim, enquanto a sombra da opressão se avizinhava,
Um novo amanhecer estava prestes a despontar. O plano de Deus, secreto e soberano, avançava em direção a um clamor por libertação. E a pergunta crescia na alma de José, reverberando na eternidade. Quando finalmente veremos a mão poderosa do Senhor em ação? A brisa da manhã seguinte carregava consigo um sentido de expectativa, como se toda a criação estivesse presa à respiração, aguardando a ação do Senhor. José, imerso em profunda meditação, se quisera lembrar dos tempos passados em que a confiança nas promessas divinas o guiava, mesmo nas noites mais sombrias. A dor e a opressão iam crescendo em seu coração pela situação do seu povo, mas também neles fazia surgir uma centelha de esperança. Reunindo a congregação, o olhar firme de José refletia uma determinação que vinha do céu. Irmãos, a hora da nossa prova se aproxima. Não somos meros escravos, somos filhos de uma aliança eterna. Lembrem-se das promessas de Deus. Ele nos libertará e a glória do Senhor se manifestará através de nós. Os murmúrios de apoio começaram a se formar entre o povo, e cada voz levantada trazia vida à esperança adormecida. Mas em meio ao renascimento de fervor espiritual, uma preocupação persistia na mente de José. Como lidaremos com a ira do faraó? A cada dia, sua opressão se intensifica e os corações dos hebreus estão atormentados. Em seu palácio, o faraó, incapaz de eliminar a conta crescente de hebreus, concebia um plano maligno. Se essa raça se tornar poderosa, a segurança da minha coroa estará ameaçada, bradou lutando contra sua crescente paranoia. O medo, como uma serpente traiçoeira, o sibilava a cada vez que pensava nos sonhos de José, que ele considerava como uma afronta. Que seus filhos sejam mortos ao nascer. Assim, não crescerão para adorar a seus deuses. Um calafrio percorreu a espinha dos trabalhadores hebreus, enquanto o decreto era proferido. Cada família seria vulnerável a esta ordem cruel, e a terra de Gósen se tornava terreno fértil para o choro e a desolação. Mas em um canto afastado, um grupo de mulheres se uniu em segredo, temendo pela vida de seus filhos, mas sem perder a fé. Entre elas havia Joquebede, mãe de Moisés, que orou fervorosamente pedindo a intervenção do Senhor. Ó Deus, temos fé em Ti. Levanta um libertador que nos conduza à terra prometida. As palavras de oração e clamor ascenderam ao Pai, e ao longe, nas profundezas de sua providência, o Senhor ouvia a súplica de seu povo. Ele já estava em ação, preparando o coração de um bebê que seria mais do que um filho. Seria um porta-voz de esperança e libertação. O plano estava se desenrolando lentamente, mas com certeza. Enquanto isso, José, apesar do lamentável decreto em vigor, sentia-se guiado por uma força interna que o exortava a continuar seu trabalho de união e fé. Ele se dirigiu a seus irmãos e ao povo, dizendo: Não permitamos que a dor nos defina. Em cada lágrima há uma semente de vitória. Não estamos sozinhos. Deus caminha conosco. As vozes de adoração começaram a surgir mais uma vez, e a verdadeira identidade deles começou a brilhar sobre a escuridão da opressão. Louvemos ao Senhor, pois Ele se levantará por nós, assim como nossos antepassados saíram do Egito, assim seremos libertados. Mas em um ambiente de fé fervorosa, o faraó não descansou. Estava prestes a tomar uma decisão ainda mais drástica, e em seu coração o sentimento de que um grande evento estava por vir crescia, fazendo sua aura de desespero se intensificar. O céu diplomava uma batalha que seus olhos terrenais não viam, mas cujos ecos reverberavam entre os hebreus, quando a manhã da libertação chegará. A divina mão do Senhor operava silenciosamente, mas de forma formidável, e enquanto ele ouvia o clamor de seu povo, uma tempestade de mudança se avizinhava. O caos da opressão não poderia silenciar o plano inabalável de Deus. O que os olhos humanos não podiam ver,
O propósito eterno de Deus já estava se preparando para se revelar. A desilusão do faraó conduziria a um confronto que mudaria os destinos. E assim, na densidade da tensão crescente, uma pergunta permaneceu ecoando nas mentes dos hebreus: quem entrará no nosso meio como o libertador prometido? As sombras recuavam ante a luz que começava a despontar, enquanto a história eterna de redenção se preparava para desvelar a próxima fase do plano soberano de Deus. O tempo passava e o desespero se tornava palpável nas famílias hebraicas, mas a fé no Deus eterno se tornava ainda mais vibrante. Joquebede, após muitas noites de oração, teve um sonho que a deixara intrigada. Nele, uma luz brilhante se erguia sobre as águas do Nilo, e um bebê vinha flutuando em uma cesta, guardado pela mão da providência. Ao acordar, uma nova esperança pulsava em seu coração. O Senhor está prestes a fazer algo glorioso. Enquanto isso, o faraó, cada vez mais atormentado por suas próprias inseguranças, convocou os hebreus para uma reunião pública. "Escutem-me, filhos de Israel", clamou, sua voz impregnada de raiva. "Vocês são agora nossos servos eternos. Cada homem capaz deve trabalhar em dobro e cada branco de pele deve desejar a liberdade que jamais terão." Mas as palavras do tirano não quebraram a fortaleza da fé hebraica. Nas pequenas habitações de Gósen, vozes de adoração começaram a erguer-se em clamor a Deus. "Livra-nos, ó Senhor", suplicavam, pois nossa alma permanece em Ti. Um dia, enquanto José repousava sob a sombra de uma árvore, uma sensação pesada caiu sobre ele. Deus sussurrou ao seu coração, recordando-lhe as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Uma visão se desdobrou em sua mente. Um libertador surgia e, com ele, a esperança de um novo amanhã. "Temos que nos preparar. Algo está prestes a acontecer", disse ele aos seus irmãos, seus olhos ardendo com fervor. Joquebede, em um ato de fé radical, decidiu proteger seu filho recém-nascido. Com as mãos trêmulas, ela moldou uma cesta de bulrush, a revestiu de breu e piche e, obedecendo a um impulso celestial, colocou Moisés no rio Nilo, confiando na proteção de Deus. "Que o Senhor guarde este menino e que ele cumpra seu plano", orou, um misto de dor e esperança em seu coração. E assim, a pequena cesta flutuou sobre as águas, atraindo o olhar da filha do faraó, que ao avistar o menino, se encheu de compaixão. "Ele é um dos hebreus", disse ela para suas servas, enquanto pegava a cesta delicadamente. Olhando para aquele rosto adorável, a resiliência da fé hebraica se entrelaçou com a cadeia de providência divina. Nesse mesmo dia, José liderou o povo em adoração, proclamando: "Fiquemos firmes, irmãos. Deus está neste momento em nosso meio, mesmo que não possamos ver. A opressão pode ter um nome, mas o nosso Deus é maior." Enquanto a multidão levantava suas vozes em clamor, o céu parecia ressoar com seus louvores. Entretanto, nos vastos corredores do palácio, o faraó se debateu em espírito, buscando maneiras de endurecer ainda mais seu coração. Mas por toda a terra, os ecos da esperança iam se espalhando. Quando a filha do faraó decidiu adotar o menino, o destino de Moisés começou a se entrelaçar inexoravelmente com os sentimentos de um povo que aguardava a libertação. Mas o que o faraó não sabia era que cada grão de opressão lançaria um poderoso clamor aos céus, despertando o Deus de Israel para operar em meio à escuridão. A cada passo que Moisés daria, os propósitos de Deus se tornariam cada vez mais evidentes. Contudo, em secreto, os hebreus se perguntavam: quem é este menino que traz luz ao nosso silêncio? Qual será seu papel diante da opressão que enfrentamos? Seu futuro ainda era um mistério, mas o plano soberano de Deus começava a se desenrolar de maneiras extraordinárias. E assim, na profundidade da incerteza, uma nova pergunta surgiu no ar:
Quando a promessa de Deus se manifestará? Quando seremos libertos de nossas cadeias? Enquanto essas questões pairavam, a sombra da grande mudança começou a se formar sobre a terra, prenunciando um confronto divino que desencadearia a verdadeira redenção de um povo chamado por seu nome. A luz do amanhecer iluminava os campos de Gósen, e com a chegada do dia, novas esperanças e temores despertavam no coração do povo hebreu. Moisés, ainda um bebê em seus primeiros dias de vida no palácio do faraó, crescia em meio a luxos que contrastavam com a opressão de seu povo. Embora sua mãe, Joquebede, tenha sido afastada dele, seu amor e orações continuavam a acompanhá-lo. O tempo passava, e conforme Moisés começava a conhecer o mundo ao seu redor, sua verdadeira identidade e o destino divino que o aguardava ainda eram envoltos em mistério. Certa manhã, enquanto a filha do faraó banhava-se nas águas do Nilo, ela viu Moisés brincando em seu berço. A cada risada daquele menino, seu coração se enchia de afeto. No entanto, um sentimento perturbador começou a assolar seu espírito. Não era apenas uma criança que ela adotara, era um hebreu. Contudo, mesmo diante desse dilema, não conseguia afastá-lo de seu coração. O Senhor tem um propósito nesta vida, murmurou ela, consciência de que estava, de alguma maneira, entrelaçada no plano de um Deus maior. Enquanto isso, nas habitações de Gósen, as mães choravam por seus filhos e os homens clamavam a Deus por justiça. Até quando, Senhor? Pediam com lágrimas nos olhos, conscientes de que suas súplicas ressonavam em meio à história de escravidão e dor. O mesmo José, agora um ancião, compartilhava verdades divinas com a nova geração. Não se esqueçam das promessas. O Deus de nossos pais não nos abandonará, pois Ele é o Deus que vê e ouve, dizia ele, firme em sua fé, enquanto as vozes se uniam em uma canção de louvor. Em Ti, Senhor, encontramos nossa esperança. Entretanto, no palácio, o faraó, mesmo cercado por riquezas e poder, sentia uma inquietação crescente. A presença do menino hebreu o perturbava, pois sonhos pavorosos o assombravam. Ele sonhou com um futuro onde seu reino seria desmantelado e o povo hebreu triunfaria. Dessa forma, ele decidiu buscar orientação, consultando os conselheiros mais sábios de sua corte. Devemos eliminar a ameaça antes que ela floresça, declarou o faraó. Mas nas entrelinhas daquela ordem, a mão de Deus estava mais uma vez em ação. E foi assim que um novo decreto se espalhou. Toda criança hebraica do sexo masculino deveria ser lançada ao Nilo. A maldade da terra se intensificava, mas muitas mães, como Joquebede, se negavam a se submeter a tal decreto. Elas sussurravam orações aos céus, esperando a manifestação do prometido libertador. Um dia, um grande homem se levantará entre nós. Um homem segundo a vontade de Deus, diziam, fortalecendo uns aos outros nas horas mais sombrias. Enquanto isso, Moisés crescia sob a tutela da filha do faraó, sem compreender completamente a dor que o cercava. Ele era amado, mas um vazio existencial começava a borbulhar em seu interior. O clamor de seu povo ecoava, mesmo sem que ele estivesse ciente. Um dia, ao sair para ver os trabalhadores hebreus, um evento mudaria sua vida para sempre. Ele testemunhou a brutalidade de um egípcio espancando um hebreu. Quando a indignação tomou conta de seu ser, uma decisão ardente surgiu em seu coração. Este não é o caminho que meu Deus deseja, não posso ficar em silêncio. Com isso, a chama de um propósito divino ardia em seu peito, mesmo que ele ainda não soubesse plenamente qual seria seu chamado. Um destino estava se formando, e em cada passo dado por Moisés, a promessa de Deus para libertar seu povo se tornava mais nítida. Mas o que o futuro reserva para este ninho hebreu? À medida que esses eventos se desenrolavam, os ecos da opressão às margens do Nilo se intensificavam. E a pergunta pairava no ar: quando as correntes seriam quebradas?
A promessa de libertação estava próxima, e a intervenção divina estava se aproximando rapidamente, prestes a desferir um golpe poderoso contra a opressão. Uma certeza se estabelecia na terra. A história de Moisés era apenas o começo da transformação que Deus estava prestes a operar. Moisés, agora um jovem de fortes traços hebreus, começava a compreender a complexidade de seu lugar no mundo. A vida no palácio do faraó lhe proporcionava todos os confortos, mas nada poderia preencher o anseio de sua alma. Ele ouvia os murmúrios da opressão que ecoavam entre os hebreus, o lamento pelas vidas perdidas sob o mando cruel dos egípcios. Era uma melodia que não conseguia ignorar. E assim, suas noites eram povoadas por sonhos inquietantes, fragmentos de uma identidade maior que pulsava dentro dele. Era um dia de tensão. As nuvens do céu pareciam refletir a inquietação que ele sentia. Decidido a descobrir mais sobre suas origens, Moisés adentrou nos campos de Gósen, onde as forças da opressão e do desespero eram palpáveis. Uma visão terrível se apresentava diante de seus olhos. Homens e mulheres, com os rostos marcados de cansaço e dor, empurravam pesadas pedras sob os olhares de seus capatazes egípcios, que os execravam com brutalidade. O calor do dia parecia intensificar a injustiça que seu povo sofria, e o sangue ferveu em suas veias. Neste instante, ele presenciou um egípcio com um golpe cruel, brutalizando um hebreu, um homem de sua própria carne. O desespero encheu seu coração e um fogo de assertividade tomava sua mente. Ele se lançou para a frente, a indignação superando a razão, e em um ato de vingança e justiça, golpeou o egípcio, derrubando-o à terra. Ao ver o corpo inerte, um grito aterrorizante ecoou em sua mente. Havia atravessado uma linha que não poderia ser desfeita, mas o eco daquele ato de fúria trouxe consigo uma realidade implacável, o medo da retaliação. Ele sabia que as consequências seriam devastadoras, não apenas para ele, mas para todos os hebreus. Com o coração acelerado e a angústia pesando sobre seus ombros, fugiu em direção ao deserto, para longe do palácio, para longe da vida de privilégios que não mais parecia terrena. No deserto, escutava o chamado de sua alma perdida. Caído aos pés de Deus, se perguntou: quem sou eu para resgatar meu povo? Como pode este ser um caminho de libertação, se sou eu quem sou? Mas, em meio às suas dúvidas, uma voz interior sussurrava. Embora Miguel, um pastor de ovelhas, cuidasse dos rebanhos, era o próprio Deus quem se aproximava dele. Eu sou o Deus de teus pais. Eu ouvi o clamor de meu povo, dizia a voz, e Moisés, bendito da misericórdia, começou a notar uma luz ao longe. Naquela ausência de luz solar, uma chama ardente no coração da sarça, que mesmo a fogo não se consumia, era um sinal. A certeza de um ser divino em sua presença fez com que ele se ajoelhasse, aterrorizado e em reverência. Eis que é chegada a hora. Levanta-te e vai até o faraó. Diz-lhe que deixe meu povo ir, para que me sirvam. As palavras reverberaram em seus ouvidos, chocando seu espírito. A visão de Deus era clara e poderosa, mas o desafio era monumental. Como ele, um fugitivo, poderia se apresentar ao mesmo faraó que o havia protegido e que agora o buscava para a justiça? Mas, Senhor, sou lento de fala e não saberei como me apresentar. Quem sou eu para ir em teu nome? A voz de Deus soou ainda mais forte em seu ser, reafirmando a soberania de seu plano. Eu serei contigo e te ensinarei o que deves falar. Você não irá sozinho, pois ao seu lado a minha presença estará. O medo e a dúvida estavam ali, mas a promessa de Deus ressoava mais alto. E assim, a jornada de Moisés começou, entre o medo da opressão e a esperança de um futuro. O grito de seu povo se tornava mais claro a cada dia, e na onipotência do Senhor, a libertação estava prestes a se tornar realidade.
Uma certeza se estabeleceu no horizonte. Os destinos se entrelaçam e o plano divino não pode ser frustrado. Mas enquanto ele se preparava para confrontar o faraó, as sombras da dúvida voltaram a assombrá-lo. Que obstáculos ele enfrentaria? E se a opressão se intensificasse ao invés de aliviar? O príncipe do Egito tinha em suas mãos um poder imenso, mas acima dele estava aquele que tinha poder sobre o cerco e a opressão, o Deus que ouve e responde. Assim, o tempo estava prestes a se acelerar, e o plano de libertação de Deus começaria a se descortinar. Mas o recorde ressoava em seu espírito. A dúvida ainda o assombrava, mesmo na alvorada do plano divino. E isso apenas deixou uma pergunta pairando no ar. Qual será a resposta do faraó ao chamado de Deus? Em meio à calidez do deserto, Moisés sentiu a força e a presença do Senhor envolvê-lo, como uma brisa suave que traz esperança. A sarça ardente revelou não apenas um chamado, mas a visão divina de um povo que ansiava por liberdade. Voltar ao Egito, pensou Moisés, seu coração palpitando de temor e expectativa. Como posso eu, que sou fugitivo, confrontar o poder de um faraó? Com a determinação renovada pela promessa divina, Moisés dirigiu-se para a terra do Egito, consciente de que seu destino estava entrelaçado com as promessas feitas aos patriarcas. Enquanto caminhava, cada passo ressoava as palavras que Deus lhe havia falado. Eu sou o Deus de teus pais. Essas palavras pulsavam em seu coração, acendendo uma chama de coragem diante dos desafios que viriam. Ao chegar às fronteiras do Egito, um sentimento pesado caiu sobre ele. Os palácios majestosos e os guardas implacáveis eram lembranças da opressão que há muito tempo não se desfizeram. O povo hebreu sofria sob o jugo da escravidão, e Moisés percebeu que ele não poderia mais ser um espectador. Era sua responsabilidade liderá-los na busca pela liberdade. No entanto, a dúvida ressoava dentro dele. E se o faraó não acreditar em mim? E se os hebreus não me aceitarem? Com cada interrogação, a voz de Deus ecoava em seu íntimo, sussurrando promessas de presença e poder. Moisés sabia que não iria sozinho, mas a enormidade da tarefa parecia esmagadora. Determinando-se a cumprir o chamado, ele se apresentou ao faraó, o rei das terras mais poderosas da época. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa meu povo ir para que me sirvam. As palavras flamígeras de Moisés assumiram vida, mas no olhar do faraó ele viu apenas desdém e ira. Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço esse Senhor e Israel não irá. A resposta do faraó cortou como uma faca. A recusa era um golpe, e a tensão no ar se tornava palpável. O temor tomou conta de Moisés. Ele havia esperado isso, mas não tinha certeza do que fazer em seguida. O faraó, em seu coração endurecido, ordenou que aumentassem as tarefas dos hebreus para desencorajá-los. Diga ao povo que façam tijolos sem palha e que não diminuam suas exigências. Enquanto ele se recolhia em seu palácio, Moisés e os hebreus se encontraram em um estado de desespero ainda mais profundo. Os homens e mulheres que antes olhavam para Moisés com esperança, agora o encaravam com ceticismo. Desolado, Moisés se voltou para o Senhor. Ó Senhor, por que trouxeste este mal sobre o teu povo? Desde que fui aos faraó, ele tem feito o mal contra eles, e tu não livraste o teu povo. A dor e a frustração transbordavam em seu clamor. Como poderia a situação ter piorado desde o momento em que ele decidiu responder ao chamado divino? Então a resposta do Senhor trouxe um renovo à sua alma cansada. Agora verás o que eu farei ao faraó, pois com mão forte ele deixará ir o meu povo, e com mão forte os expulsará da sua terra. As promessas de libertação começavam a ecoar mais uma vez em seu coração. A intensidade dos dias seguintes se intensificou.
E enquanto Moisés preparava seu coração para os próximos passos do plano de Deus, visionava as 10 pragas que viriam como sinais e maravilhas. O pânico se espalhava entre os egípcios. O Senhor começaria a realizar obras poderosas que revelariam a sua majestade aos olhos de todo o Egito. Mas algo ainda assombrava Moisés. Ele sabia que a cada praga o coração do faraó se endureceria e que o caminho para a libertação exigiria não apenas milagres, mas também fé e perseverança. A tensão entre a opressão e a promessa pulsava no ar. Qual seria a resposta do faraó diante da poderosa mão de Deus, que estava prestes a se mover? E mais importante, como reagiriam os hebreus à intervenção de Deus em favor deles? À medida que a expectativa montava, uma nova fase do plano divino estava prestes a ser revelada, e a libertação poderia finalmente estar ao alcance do povo de Israel. Com isso, Moisés se perguntava: os corações serão prontamente alcançados? Qual será o custo da liberdade prometida? A narrativa divina estava longe do fim, e a senda da redenção aguardava seu desvendamento.